alemã, né? E a gente tem a reabsorção dessas ideias dentro de regimes totalitários. E aí o Orwell vai centralizar isso na obra. E ele vai focar em alguns símbolos. Pode passar. Pode passar mais um. Né? Que são personificados. Então veja, quando a gente fala de distopia, a gente está falando de uma coisa muito próxima. Quem não conhece um Winston Smith, que é um cara meio revoltado, assim, que tá meio puto, né? Tá desagradado com o sistema. E aqui a gente tem que entender, a gente tem que fazer um esforço reflexivo, de que essas obras, pessoal, elas não atendem, apesar da gente ter a cosmovisão e uma visão política de cada autor, elas não atendem a uma demanda política de A ou B na atualidade, tá? Isso daí, assim, você vai ver os trotskistas do DCE da universidade falando de 1984 e você vai ver os caras mais à direita que você imaginar falando de 1984, tá? E de Bradbury, e de Orwell, e de Huxley, tá? Depende muito. A ideia da narrativa da literatura não é atender a demandas ideológicas, principalmente quando ela já está consolidada, né? Ou de cosmovisão. Mas a gente ter essa abertura para pensar assim, olha, pode ser de qualquer lado. Tá? E é por isso que tem os personagens e a gente analisa eles. Então a gente tem o Winston, né, só para fixar aqui os personagens, principalmente para quem não leu, que é a maioria. Aí o Fabrício vai dar um toque aí de cada personagem só para a gente memorizar e tentar relacionar isso com a nossa realidade, incorporar no nosso imaginário. Vamos lá, Fabrício. Intelectual e fatalista. Odeia o controle totalitário e repressão forçada. Características de seu governo. Ele abriga sonhos revolucionários. Então, Winston ele tem essa inconformidade, assim, aquela coceirinha do podia ser diferente, né? Mas tem possibilidade de mudança? Não tem. E é isso que o Winston né? Ele começa a incomodar ele. Peraí, eu queria mudar isso daqui, eu queria ter opção, mas não me dão opção. Tá? Então, não é uma questão de, olha, eu tô chateado com como as coisas estão e a gente tem que mudar. O que incomoda o Winston não dá para mudar. Se eu mudar, eu morro, eu vou preso. Eu vou lá para a sala 101. Winston trabalha na ficção. Sexo que afirma ter caso com o universo do partido. Otimista. Pessoal, o próprio Brasil. A motivação ideológica disso. Misterioso, poderoso e sofisticado da Inner Party, que Winston acredita ser também um membro da Irmandade, o lendário grupo de rebeldes antipartido. Grande irmão. Só um pouquinho. Julia e O'Brien são pessoas que estão ali próximas do Winston. O Winston é um cara que ele está no meio termo ali, né, do partido. Ele tem aquele emprego em que ele faz alteração de dados históricos. Ele é o cara que confere lá, o partido manda... matamos o fulano, então a gente tem que tirar ele da história. Corta aí todas as fotos que tem ele, edita e coloca as fotos sem ele, né? A gente homenageou um cara que, na verdade, se revelou contrário às ideias do partido. Tira ele das notícias e tira essa homenagem também que a gente fez, tá? Então, ele trabalha com isso. Ou seja, ele está mudando a história, ele trabalha nesse departamento. A Júlia, aqui ele fala, né? Ela é uma mulher meio devassa, né? Ela vai mesmo, deita com vários membros do partido, e ela incorpora essa ideia, né? O partido, apesar da gente ter essa noção dessa relação que o Orwell faz com
ideias socialistas, mas veja, o partido, na verdade, se revela muito puritano, né? E a Júlia, ela inclusive ela usa uma faixa, né, na cintura, que simboliza o movimento, que seria um movimento pela castidade das mulheres do partido. Então ela quebra isso secretamente, né, indo contra as ideias do partido na sua intimidade, abusando da liberdade que ela consegue com determinados membros. E o Winston acha isso lindo, né? Ele vai com ela e ele acha que, nossa, ela é a mulher ideal. E para os fins que eles pretendem, é mesmo. O Brian já é um cara mais diferente da Júlia, né? Ele também é um cara de dentro do partido, só que ele está no alto escalão. Ele tem acesso a informações, ele tem um poder que esses outros personagens não têm. Só que o Winston, ele começa a perceber assim, esse cara aí, ele é do alto escalão, mas ele tem uma carinha de que também não gosta muito de como as coisas estão rolando, né? E ele começa a buscar sinais de que o O'Brien está sujeito ali a recebê-lo de alguma forma. Existe essa espécie de mito da Irmandade, que seria um grupo revolucionário que está ali lutando contra o partido, e ele vai consolidando essas pessoas contra essa figura que incorpora todas as ideias totalitárias e ruins do partido, que é quem? O grande irmão. Possa existir, é extremamente importante. Em todo lugar que o Winston olha, ele vê cartazes no rosto do Big Brother com a mensagem: Big Brother is watching vocês. A imagem do Big Brother é estampada em moedas e transmitida em as inevitáveis redebelas. A sombra do Winston o enche de ódio e fascinação. Então, o Big Brother is watching vocês, tá? Então, a ideia, inclusive a representação que o Orwell faz aí é com as teletelas, né? Que é uma ferramenta tecnológica que vigia as pessoas que as assistem. Então, o mundo é governado pelas teletelas, né? E em praticamente todo lugar existe o grande irmão. É aquela pessoa boa, bacana, que personifica toda a bondade e toda a esperança dos ideais do partido, né? Dos ideais estatais. Então, as teletelas, na verdade, né, elas estão espionando as pessoas e elas sabem disso. Todo mundo sabe que as teletelas filmam enquanto são assistidas. E todo mundo meio que se comporta, né, dentro do quadradinho. Então daí vem a ideia de Big Brother, né? É o grande irmão, ele tem essa figura onisciente. Ele não aparece na história, você não vai ver diálogos com o grande irmão. Não tem o grande irmão ali, né, sendo descrito em uma pessoa, mas sim como uma instituição, né? Ele já está metafísico, assim, na ideia do Orwell, né? Na ideia central do livro, tá? Senhor Cherry, uma loja de segunda mão, escrito proletário, gentil e empreendedor, o Senhor Cherry não parece compartilhar o interesse de Winston no passado. Ele também parece apoiar Winston na rebelião contra o partido e na sua relação com Júlia. Ele já aluga a Winston no quarto sem teletela para realizar seus casos. Cherry não é o que parece. Ele é da polícia do pensamento. Ou polícia das ideias em algumas traduções, tá? O Sr. Charrington, então, é aquela pessoa que vive num distrito proletário, né? Os proles, né? Proletários, são essas figuras que o partido não consegue dominar, né? Então, assim, fazendo uma comparação mais real, né? Onde o Estado não chega? Vamos pensar aqui um pouquinho. Né? A gente pensa assim, vem rápido. Né? Onde o Estado não chega por completo? Onde você fala assim, pô, aqui... E aí você tem, né, toda uma discussão a respeito do que pode e o que não pode numa favela. Né?
que pode, que não pode, num bairro mais distante. Mas pode. Por quê? Ali o controle estatal diminuiu. Então você tem, às vezes, né, o que é mais raro se observar, uma ordem social estabelecida pelos próprios moradores. Às vezes, cria-se um agrupamento ali, muitas vezes criminoso, né, tomam conta e botam ordem na coisa. Um exemplo prático aqui, né, foi o grupo Mil Grau. Tem a galera do Randandan, de moto. Esses tempos passaram, né, em um determinado bairro, ou a notícia diz isso, né? Passaram em um determinado bairro, assassinaram um garoto e um grupo criminoso aqui da capital emitiu uma nota, olha só, dizendo o quê? Acabou, pode parar com o grupo Mil Grau. E olha, tem uns 15 dias que não tem randandan coletivo, né? Estouro de escapamento na cidade. Tem um ou outro aí que passa. Né? Então vejam, tem lugares que o Estado até prefere não ir. Porque não dá, o governante vai mexer com aquilo ali, vai dar problema. E o que acontece com os PROs? Ali, eles estão relegados ao esquecimento. Estão colocados à margem mesmo, porque ali eles recebem tudo que quem está nos ambientes mais metropolitanos não recebe, né? Mais centrais não pode receber, como por exemplo bebida alcoólica. Só tem uma bebida alcoólica que se pode beber, que é fornecida pelo partido. O Winston vai até as partes mais afastadas, vai até os pros para tomar uma cervejinha. Toda uma discussão, né? Tem um trecho do texto, o pessoal discutindo, não, porque no meu tempo um quarto era tanto, meio litro que era não sei o que, questão métrica, né? E ele, nossa, aqui tem cerveja, né? Eu só tomo aquele gin ruim do partido, né? O cigarro do partido, a comida do partido. Então tudo está em falta lá. E no mercado negro, olha só que maravilha, tem algumas coisas, né? E o senhor Charrington é justamente essa pessoa que está infiltrada ali, policiando o quê? Parece um velhinho, gente boa, que tem uma casinha, né? Uma lojinha com um quartinho abandonado ali em cima que ele aluga. Ele cogita várias vezes alugar esse quarto, fica ele meio desconfiado. O senhor Charrington, na verdade, é um policial das ideias. Como é que eu faço policiamento de ideias, pessoal? Né? Dedurando. Então ele é, na verdade, um espião. O texto vem cheio de questões de espião, tá? Desde ligas juvenis de espião, onde treinam as crianças para serem espiões e dedurar os próprios pais. Ninguém nunca viu isso, né? Até espiões de alta complexidade para guerra. Bola para frente. Isso no Ministério da Verdade. Especialista em linguagem. Quando o romance começa, nova edição do Dicionário de Nova Língua. Stein é inteligente demais para o partido. Orson, muito militante do partido. Gordo, detestável e maçante. Robert Winston trabalha no Ministério da Verdade. Ele começou da chata, um grupo de crianças suspeitas e mal educadas, que são membros da Liga de Espiões Júnior. Emmanuel Goldstein. Outra figura que exerce influência sobre o romance sem nunca aparecer nele. Goldstein é o lendário líder da Irmandade. Um líder do partido que caiu em desgraça com o regime. De qualquer forma, a parte escreve como o homem mais perigoso que traz o reino do oceano. Então a gente tem esses três últimos personagens que são justamente personagens, um último de grande relevância e os outros dois de menor relevância, mas que personificam ali dois tipos de pessoas que o Winston lida no partido, né? Também trabalham ali para o partido e estão envolvidos sempre em atividades. Um é o militante, né? Aquele militante de rua mesmo, como a gente vê em qualquer tipo de partido e atividade política, né? Só sai aí em época de eleição, você tem isso.
Só que na Oceânia, né? Ou na Oceania, existe essa profissão militante, né? E o Parsons, ele é um vizinho dele lá que é militante profissional, né? Ele sai da Liga da Juventude do partido depois dos 35, né? Expulso porque já não era mais da Juventude, né? Tipo aquele aluno da faculdade que está no DCE ali, né? OAB jovem, até os 55, né? Então, assim, o cara tá lá há muito tempo e ele faz sempre a mesma coisa, né? E ele é meio militonto, né? Então, ele é aquele cara que serve muito bem para essa atividade de rua. Já o Simon, ele é um cara que tem um senso crítico muito mais apurado e ele é muito mais inteligente do que esse antagonista em termos intelectuais, que é o Parsons. O Simon, ele é especialista em novilíngua, né? Só que o Simon, ele estuda muito a linguagem e ele quer falar, assim, de uma forma defensora da linguagem e há um apego técnico para a novilíngua, porque com esse novo dicionário ninguém vai cometer o crime de pensar, né? É pensar contra o partido. Ele faz toda uma estratégia, tem toda uma técnica para reduzir as palavras, para diminuir os significados e para criar novos significados que permitam às pessoas, ou que obrigue as pessoas, a se expressar com o máximo de exatidão possível, só que dentro de um limite muito pequeno. Só que ele é muito inteligente. Imagina, uma pessoa que estuda linguagem e que está desenvolvendo a linguagem, ela tem uma capacidade crítica muito grande. E aí o Winston ele já começa a suspeitar, isso aí vai morrer logo, né? E lá na frente tem um capítulo que começa, né? Certo dia, Simon não estava mais no seu posto de trabalho. Porque em algum momento ele foi debater a própria ideia que ele estava criando com alguém e o pessoal não gostou. Não, tá indo muito longe, né? Pra frente, tem o Goldstein, né? Que é esse arqui-inimigo do partido, tá? Que é dentro do contexto orwelliano aqui, um antagonista do Grande Irmão. O Grande Irmão ele simboliza mais ou menos Stalin e o Goldstein simbolizaria aí o Trotsky, tá? Para quem não sabe, Stalin e Trotsky não eram muito de se beijar, né? E um manda matar o outro. Como a gente sabe que só ficou o Stalin, né? Trotsky bateu as botas a mando de Stalin, né? Teve algumas tentativas anteriores, né? Até no México, se eu não me engano, e por divergências internas. Então, apesar de não ser uma coisa clara no texto, assim, não traz com ele, mas ele traz esse símbolo e ele manifesta isso em alguns outros documentos, né? Externos ao livro. E aí a gente tem os símbolos específicos, né? Que é essa ideia de duplo pensar, né? Ele fala duplo pensamento, né? Que é você pensar que não pensa. Nossa, João, como é que isso se dá, né? Assim, olha, eu não posso me contradizer. Tudo que eu falo tem que ser muito sério, né? Decaimento da urbanidade, então a gente tem esse cenário meio apocalíptico ali, meio cidade abandonada, o encanamento da casa furado, porque é o Estado que conserta, e aí você tem que ir no mercado negro para pegar a fita veda-rosca, a chave, né? A ideia do Big Brother, né, que a gente já tratou. A igreja de São Clemente, tem uma cena bastante detalhada sobre uma discussão a respeito da igreja de São Clemente, né, que é em Londres. Essa dali, por acaso, é a igreja mesmo, tá? Então, ele e a Júlia discutem, né? O que virou a igreja de São Clemente, né? Que no começo transformaram em museu, depois transformaram em um galpão abandonado, virou um escritório e não se sabe o que ela virou. Né? A verdade é que ela perde e aí ela entra como um símbolo da perda de sentido cultural.
pouca gente reconhece aquele ambiente como a igreja de São Clemente. Né? Tem até uma musiquinha, um versinho que eles memorizam, uma coisa meio de criança, assim, que ele ouve essa mulher de braços vermelhos cantar. Essa mulher de braços vermelhos é uma mulher que está lavando roupa ali, perto da loja do Sr. Charrington, quando ele aluga o quarto em cima para se encontrar com Júlia. E ela canta essa musiquinha sobre a igreja de São Clemente, um versinho de ninar ali, né? Mas que tem um sentido, ou simboliza algo que não existe mais, que só está na memória das pessoas, que não pode nem ser cantado novamente. E a mulher de braços vermelhos, ela é uma senhora prole, né, proletária, que está lá lavando sua roupa. E ele vê nela essa incorporação da liberdade de poder cantar uma música, da liberdade de estar morando onde ela quer, né? E em meio àquela confusão que a gente às vezes acha ruim, né? Mas que ele não tem, ele queria ter um ambiente que tivesse criança chorando, a mulher lavando roupa, o pessoal cantando, um incomodado com o vizinho, outro incomodado com o parente. Enfim, ele sente falta disso, porque ele é proibido de ter. Está tudo muito organizado politicamente. O lugar onde não há sombras, né? Então, aqui a gente tem paradoxos, né? O lugar onde não há sombras, na verdade, o Winston, inicialmente, recebe uma propaganda, né? Esse lugar é meio que um lugar comentar, em tal lugar, o lugar onde não há sombras, no Ministério do Amor, né? Um lugar onde não há sombras é como? Ou não tem sombra. Eu jogo muita luz, eu acabo com a sombra. Tem luz em toda direção. Então seria um lugar onde a luz é muito forte, né? Todo mundo imaginaria isso dentro da temática. Mas, como o Fabrício falou, é o lugar mais escuro, na verdade. Porque o lugar onde tudo é escuro também não tem sombra, né? E é justamente esse lugar onde o Winston vai parar quando descobrem que ele está contra o partido. E o que ele fez? Pensou diferente. Winston não chega a programar uma bomba, apesar dele idealizar isso com a Júlia. Ele não chega a atentar contra alguém do partido. Ele não tem ele não causa nada, nenhum ato eficiente. Mas ele pensou em tudo isso. Então, ele vai ser torturado durante meses. Né? Ele vai ter uma manipulação psicológica muito grande. Nós temos as teletelas, como a gente já falou. Controle físico e da informação e história. Né? Então, a história é alterada constantemente. Vários trechos da história. Ele lida com pessoas que... cadê o fulano? Não, peraí, ele estava aqui na lista de presença, deixa eu ver. Eita, de ontem, de anteontem, do mês passado, sumiu tudo. Tá? Então, você tem essa ideia de controle. Tecnologia, como a gente já falou, que não é tão grande quanto a gente vai ver em Huxley, né, no Admirável Mundo Todo, e controle da mente e da linguagem. Para quem não conhece, se você estudar aí, tem alguns pensadores do nosso século aí, eles vão atribuir a linguagem à constituição do próprio ser. Né? Então, você pegar lá, ainda que você tenha determinadas discordâncias com eles, você vai perceber que o ser humano é o ser humano a partir da manifestação simbólica. E a nossa principal manifestação simbólica é uma linguagem com símbolos, com reconhecimento de símbolos complexos. Né? Meu cachorro ele não reconhece um A. Né? As gatas lá de casa, se eu falar assim, 1984, né? O que ela responde? Então, assim, a interpretação simbólica constitui a personalidade humana e o que é ser humano. Quando você manipula o símbolo, e o principal símbolo nosso é a linguagem, principalmente escrita, né? Hoje em dia você não consegue, escrito e falado,
Então, você tem uma linguagem permeada de símbolos complexos que nos dão significado. Você muda isso, você começa a alterar a realidade. O referente simbólico muda. Então, a gente tem o lema, volta lá, do partido. Pode voltar. Deixa eu ver se eu coloquei, pode voltando. Aí. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Então, guerra é paz, e o povo vive em guerra, né? O Estado vive em guerra. Liberdade é escravidão. E ignorância é força. Esses são os lemas centrais de quem? Do partido. Tá? E a gente tem lá o Ministério do Amor, na verdade é responsável por fazer manipulação psicológica, o Ministério da Verdade, que altera a história, né? E o Ministério da Pujança, que é responsável por alterar a situação econômica, maquiar a situação econômica, para que ninguém saiba o quanto o partido está gastando ou deixando de gastar. Tá? Então, essa é a mensagem central e os símbolos principais do nosso 1984. E aí, consciência, ideia própria, existe? Até onde ela vai? Pra frente. E aí a gente entra em Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo já tem um contexto bem mais ficção científica, e o tema central que a gente extrai ali é o quanto estamos dispostos a não ser humanos. Em que momentos você abre mão da sua humanidade? Será que a busca pela felicidade deve pautar a nossa existência? Será que eu preciso ser feliz o tempo todo? Preciso ter prazer o tempo todo? Esta é a sociedade de Admirável Mundo Novo. Né? Admirável Mundo Novo é uma referência shakespeariana, a gente vai ver. E ali eu coloquei o soma. Né? A ideia é ter uma artezinha aí, como se fosse uma caixinha desse remédio, soma. Né? Soma em grego significa corpo. Né? Então, psicossomático, né? O cara somatiza a doença. Né? Ou seja, ele está pegando o estresse, faz ele incorporar, né, toda uma condição física, somática, que traz a ele abre, né, o organismo para uma doença. Então, o soma representa justamente essa droga que afeta o corpo. Por quê? Porque quando o cara ingere, ele toma coragem, ele tem prazer, ele aumenta o potencial dopaminérgico dele. Então é como se eu recebesse uma descarga de dopamina. A gente não tem isso hoje em dia, né? Não tem ninguém tomando esse tipo de remédio, né? Ninguém busca esse tipo de droga hoje em dia, né? Acho que ninguém nunca viu. Pessoas que vivem dopadas porque não conseguem sentir qualquer prazer de forma autônoma. A sociedade de Admirável Mundo Novo é essa. A sociedade que vive drogada. Então, esse é o ponto principal. Ela tem um efeito, né, exógeno que causa prazer. Então, as pessoas perdem a habilidade de ir atrás de serem felizes sozinhas e de lidar com as próprias tristezas, com as próprias angústias e decepções. Para frente? Vamos para o resuminho. 1,25 vezes. Ok. O romance começa no Centro de Incubação e Condicionamento Central de Londres, onde o diretor do incubatório e um de seus assistentes, Henry Foster, estão fazendo um tour com um grupo de meninos. Os meninos aprendem sobre os processos Bokanovsky e Podsnap, que permitem que a incubadora produza milhares de embriões humanos quase idênticos. Só um pouquinho. Se vocês acessarem o resumo, algumas palavras estão no rodapé explicadas. Tá? O que é processo Bokanovsky? Está lá, é um termo fictício, tá? Utilizado pelo Huxley. Então, ele vai... No documento tem essas anotações, quem tiver curiosidade.
e a tradução de algumas coisas. Por que eu coloquei o texto de determinada forma? Certo. Durante o período de gestação, os embriões viajam em garrafas ao longo de uma esteira transportadora, através de um edifício semelhante a uma fábrica, e são condicionados a pertencer a uma das 5 castas: alfa, beta, gama, delta ou epsilon. Os embriões alfa estão destinados a se tornar os líderes e pensadores do Estado Mundial. Cada uma das castas sucessivas está condicionada a ser um pouco menos física e intelectualmente impressionante. Os épsilons, atrofiados e estupefatos pela privação de oxigênio e tratamentos químicos, estão destinados a realizar o trabalho braçal.